Bem-vindo ao podcast Pode Abrir o Livro, do perfil de mesmo nome no Instagram. Eu sou o Walter Alfredo, sou o responsável pelo podcast e pelo perfil, onde eu compartilho experiências de leitura. O tema do podcast é o livro A Nota Amarela, romance de Gustavo Melo Cizexter, publicado pela editora Zouc, lá de Porto Alegre. E o livro é recente, foi publicado no comecinho desse 2021, já na era da pandemia. O livro pode ser encarado como uma continuidade do que o autor desenvolveu nas coletâneas de contos Não Há Amanhã, também publicada pela Zouc, em 2017, e O Homem Despedaçado, também uma coletânea de contos, mas publicada pela Dublinense em 2011. Dá para dizer continuidade no sentido assim, que você pega os livros O Homem Despedaçado e Não Há Amanhã, e ele já tem as suas unidades internas. No caso do Homem Despedaçado, que tem só uma mosca na capa, a única ilustração que tem, além do nome. E um dos contos menciona assim que os homens são os delírios das moscas. E tem várias recorrências, várias coisas batendo essa ideia, se martelando, como se fosse alguma coisa assim. Se o livro até fosse ainda mais sensorial, além de ficar só na nossa imaginação, ia ter um monte de mosca voando na cabeça de quem está lendo. Talvez fosse a ideia do autor quando escolher esse tema como recorrência, assim. E no caso do Não Amanhã, o próprio título já entrega um pouquinho, porque todos os personagens, em maior ou menor consciência e intenção, acabam percebendo que eles não têm um amanhã. E essa percepção pode ser algo mais sutil ou pode ser algo mais escancarado. E tanto nos dois livros tem muitos recursos semelhantes, alguns temas semelhantes também, desde aquela brincadeira, talvez assim, descendendo de Jorge Luiz Borges, de brincar com algum tema e desenvolver ele de uma forma que você possa confundir o que já foi falado de verdade, de mito e até de mentira sobre ele para criar uma narrativa. Ou às vezes de você criar um longo ensaio filosófico inserido de alguma forma no cotidiano. Daí você também tem um pouco dessa contraposição, assim, o excesso do gigantismo intelectual e o tanto que os personagens se desdobram para ir atrás daquilo e o cotidiano bruto. Tipo, uma coisinha simples como e você ir no espelho e do nada o espelho tá quebrado e um dos personagens acaba vendo que seria um monte de cópias dele em cada pedaço do espelho quebrado. No caso do A Nota Amarela, ele vai além do que foi desenvolvido nos dois livros anteriores e já parte de uma premissa um pouco diferente também. Tanto que tem uma nota antes do enredo dizendo que a trama se passa totalmente no decorrer de uma apresentação do Concerto para Violoncelo de Elgar, conduzido por Daniel Barenboim e tendo Jacqueline Dupré como solista. Uma apresentação que foi filmada por Christopher Nupin em 1967. Antes do enredo, e no caso do tal concerto começar, a gente tem uma apresentação bem breve, como se fosse e não fosse alguém assim, bem perto ali dos músicos, perto nos bastidores, tentando adivinhar um pouco do que pode acontecer, até que esse, digamos, narrador assim, também tem que ir para o seu lugar, e daí a história começa mesmo, e daí a gente embarca na visão principalmente da Jacqueline Dupré. E quando a narrativa do romance passa para a visão dela, é como se a gente tivesse mais de um concerto sendo narrado e mais de uma Jaqueline. Porque tem esse dueto e duelo entre a mulher que se construiu, o que a Jaqueline acha que muita gente está esperando dela por conta do concerto, por conta da criação dela, por conta das habilidades dela construídas ao longo da vida. E também tem o que ela pensa sobre a música. Não só sobre a música em geral, mas também sobre esse concerto em especial. Porque na visão dela é como se fosse uma daquelas músicas fortes que você não consegue ouvir sem se mexer, sem se sentir tocado de alguma forma. E é curioso também acompanhar o concerto pela visão da Jaqueline,
porque para ela fica muito claro que não é apenas a música. Talvez na visão dela, sobre o jeito que ela toca, pudesse não ter nada de especial, nada de que, nossa, eu tenho que me afirmar de alguma forma por meio da música. Ela apenas busca tocar de uma forma que vá além da mera reprodução técnica, mas também ela busca sentir a música. E além dessa relação dela com a música, que pela narrativa dá quase a impressão como se ela achasse que o arco do violoncelo, o violoncelo e o corpo dela fossem uma coisa só, tamanha relação que ela passou a desenvolver com a música, ela também o quanto a mente dela vagueia durante esse concerto, que não no sentido de ela perder uma nota ou tocar mais notas do que deveria em algum trecho, mas para um concerto relativamente curto, a mente dela vai em tantos lugares que é como se ela visitasse uma discoteca inteira. Porque no momento ela está pensando no aprendizado da música, no que ela leu sobre a música. Ela até comenta em um dos capítulos que um antigo compositor tocava essa música antes dela e parou de tocar essa música depois que ouviu a Jaqueline tocar, porque na visão desse concertista anterior era uma música que só podia ser tocada assim com toda a intensidade, pedida como se a pessoa estivesse se apaixonando pela primeira vez, estivesse entrando em contato com a música pela primeira vez, que é algo muito passional, mas é algo que combina muito com o tom da narrativa. Ou então em outro capítulo que a Jaqueline fala de parte da recepção a ela, enquanto pessoa, não só enquanto musicista. A história da menina que veio de um determinado tipo de lar, que aprendeu a tocar justo esse concerto para violoncelo, que casou muito jovem com um maestro tão bem sucedido quanto ela, e só esse fato em si já era mais do que suficiente para chamar atenção, tanto que essa relação que pode ser vista como cooperação e ao mesmo tempo como conflituosa por parte de alguns musicistas e do maestro é explorada também em alguns capítulos, ou até em um outro capítulo já um pouco mais perto do final da narrativa, que a narrativa muda bastante, porque na maioria do romance é a narrativa em primeira pessoa, aquela voz linear. E um capítulo muito particular perto do romance, basicamente o autor jogou a linearidade pela janela. Porque não tem nem pontuação direito, não tem pausa para respirar, não tem pausa para você saber direito o que ela tá pensando naquele momento. Lembra muito um recurso usado pelo James Joyce no famigerado Ulisses. Porque no último capítulo do Ulisses, a gente tem a voz da Molly Bloom, que por boa parte do romance se fala sobre ela. O último capítulo que é ela por ela. E é basicamente uma bagunça, só que é uma bagunça muito calculada. Porque o tal do solilóquio da Molly Bloom, como se chama, é um grande fluxo de consciência e a mente dela vagueia por muitas e muitas coisas. É como se, justamente que numa primeira leitura, essa falta de ordem, falta de uma pontuação clara, servisse para simular o quanto a nossa mente pode vaguear em curto espaço de tempo. E no caso aqui do livro do Gustavo Sixter, é o quanto a mente da Jaqueline está vagueando enquanto ela está tocando. E o curioso é que é só esse capítulo também, porque depois, digamos que a mente dela, não que ela tenha parado de vaguear tanto, mas digamos que ela passeia um pouco mais perto da Terra, um pouco mais perto do concerto, pelo menos. Dá até para dizer que o romance, focado na visão da Jaqueline Dupré, se trata de duas músicas. Aquela que o público comum ouve e aquela que toca dentro da cabeça da Jaqueline Dupré enquanto ela está tocando essa música. Um livro que, mais do que, digamos, falar com a gente enquanto leitor, acaba falando muito com a gente no sentido de como a gente sente aquilo que a gente ouve ou aquilo que a gente lê. Porque vai além da mera questão de gosto ou desgosto, ou quanto a gente conhece de uma determinada obra. No meu caso, eu não conhecia a história da Jaqueline Dupré, nunca tinha lido a respeito do tal concerto, mas dá para entender muito bem a sensação que o autor buscou nesse romance, porque não era só, digamos, a tensão,
não dá para dizer que o romance tem um grande conflito a ser resolvido, isso também não é demérito nenhum. Mas é principalmente um romance conduzido pela personagem, pelo que ela sente ou busca fazer com que os outros sintam, tendo completa consciência disso, e a gente acaba entrando na cabeça dela enquanto ela vai lançando as notas no violoncelo dela. Além do romance em si, depois dele tem um ensaio chamado Sobre a Escrita, um ensaio à moda de montanha. Um ensaio que um autor escreveu, e é quase da mesma extensão do romance. Tem um seu lado muito bom de que ele tem um cabedal gigantesco de referência. Não por acaso o autor, dá para dizer sem medo nenhum, que ele tem um pé muito grande na área acadêmica. E o ensaio tem muito essa verve, mas não é como se você precisasse estudar dúzias de coisas para entender do que ele está falando. Não chega a ser algo hermético ou inacessível. Tanto que algumas referências do ensaio são até comuns assim para quem não tem tanto o costume de estudar crítica literária. Ele parte de alguma premissa pessoal dele mesmo, que eu não vou dar spoiler, né? Mas algo que também tem a mesma dose de comoção de parte da história da Jacqueline Dupré. E ainda que, mesmo sem intenção, acaba intrigando muitas coisas do romance que o leitor pode descobrir por conta própria, também dá uma boa ideia de como é o processo da escrita. E dá para relacionar com o romance no sentido de que não só a reprodução técnica não basta. Tem que ir alguma coisa além disso, além do mero cabedal de referências, além de apenas saber quais notas, ou no caso dos textos e dos ensaios, quais referências usar no momento adequado. Então é isso, essa foi a primeira edição do podcast do perfil Pode Abrir o Livro. Continue acompanhando o perfil, sempre que tiver uma nova edição do podcast, também vou divulgar por lá e comentar alguma coisa sobre a experiência de leitura. Obrigado pela atenção e até a próxima.